É simples você entender o sistema político no Brasil. Veja esse vídeo. Fiz graduação, mestrado e doutorado em ciência política. Desde que concluí essa longa formação, permaneço estudando. Não se pode parar. Todo dia surgem novos estudos, tese de mestrado, doutorado sobre o Brasil, permitindo que eu, você e todos passemos a entender de maneira simples o sistema político no Brasil. Anote agora as coisas mais importantes para que você entenda como funciona a nossa política. Número 1, o sistema eleitoral proporcional. Número 2, o sistema partidário, que é multipartidário. Número 3, o sistema de governo, o presidencialismo. Número 4, a nossa inovação institucional que o mundo inteiro passou a adotar, o presidencialismo de coalizão. E, finalmente, o número 5, o poder dividido gerado pelo federalismo, pelo Supremo Tribunal Federal e por várias outras instituições agindo conjuntamente. Vamos começar a entender o sistema político no Brasil, de maneira simples, pelo número 1, o sistema eleitoral proporcional. Há dois sistemas eleitorais no mundo, o proporcional, que é adotado por 84 países, incluindo o nosso querido Brasil, e o sistema eleitoral distrital ou majoritário, que é adotado por 85 países e foi criado pelo Reino Unido. O sistema eleitoral proporcional faz com que os deputados federais sejam eleitos praticamente na mesma proporção dos votos que nós, eleitores, damos aos partidos. Assim, em 2018, para ficarmos em um só exemplo, o PSL de Bolsonaro teve, em todo o Brasil, 11,8% de votos para deputado federal e elegeu 10,1%. Já o PT teve 10,3% de votos em todo o Brasil para deputado federal e elegeu 10,9% dos deputados. A proporção nunca é exata, mas é bem próxima. Ocorre isso com todos os partidos. Assim, se o voto foi muito dividido, a Câmara dos Deputados também ficará muito dividida, com múltiplos partidos. E aqui já posso falar do fato número 2, para que você entenda, repito, de maneira simples, o nosso sistema político no Brasil. Toda vez que se adota o sistema eleitoral proporcional, o resultado é um sistema partidário com mais de 2 partidos, frequentemente mais de 3 ou 4 partidos. É assim no Brasil, em Portugal, na Espanha, na Suécia, na Noruega, na Finlândia, na Dinamarca, Chile, Argentina, Colômbia, Peru e Equador. É possível dizer de uma forma resumida que a maioria das ex-colônias de Portugal e de Espanha usam o sistema eleitoral proporcional. E também os países nórdicos, a Escandinávia. Todos esses países adotam o sistema eleitoral proporcional e são países multipartidários. O outro sistema é o do Reino Unido e da França. É utilizado na maioria das ex-colônias inglesas e francesas, quais sejam Estados Unidos, Austrália, Canadá, Índia, Chad, Costa do Marfim, Camarões, Gabão, Mali e Haiti, dentre outros. Nesse sistema, o país é dividido em distritos eleitorais que elegem somente um deputado. Isso significa que o número de distritos do país será igual ao número de deputados na Câmara. Não há proporcionalidade. O partido que recebe mais votos nacionais acaba fazendo uma grande maioria. Em geral, nesses países, o sistema é bipartidário, ou há somente 2 partidos com deputados, é assim nos Estados Unidos, nós sabemos, democratas e republicanos são os únicos que elegem deputados, ou há 2 partidos muito grandes e poucos partidos bem pequenininhos e sem influência importante no governo. A grande diferença entre os países que têm sistema eleitoral proporcional e que são multipartidários é que neles o poder é muito mais dividido do que nos países que adotam o sistema eleitoral majoritário ou distrital e que são países bipartidários, repito. Então agora grave na sua cabeça. No Brasil o poder é dividido por causa de nosso sistema eleitoral e partidário. Isso tem consequências para o funcionamento de todo o sistema político, todo ele. Por exemplo, só temos presidencialismo de coalizão por causa de nosso sistema eleitoral. Afinal, veja o caso norte-americano, o caso dos Estados Unidos. O sistema eleitoral deles é majoritário ou distrital e lá não há presidencialismo de coalizão. Essa informação é muito importante. De hoje em diante, passe a ver o nosso sistema político sempre tendo em mente esta característica.
Vamos adiante. Se você quiser uma explicação detalhada disto, clique no link que está na descrição, aqui abaixo desse vídeo, e se inscreva em meu curso EAD, um curso online, intitulado Quem Manda no Brasil. Lá há uma explicação bem detalhada de como funcionam esses dois sistemas eleitorais e também os sistemas eleitorais chamados de sistemas mistos, como o da Alemanha e do México. Vamos agora ao fato número 3 que permitirá a você entender o sistema político no Brasil de uma maneira muito simples. Vivemos no presidencialismo. A diferença do presidencialismo para o parlamentarismo é que no nosso sistema há dois votos inteiramente diferentes. Com um voto, nós elegemos aqueles que tocam o poder executivo, prefeitos, governadores e o presidente da República. E com outro voto, nós elegemos aqueles que são responsáveis pelo poder legislativo, vereadores, deputados federais e estaduais e também os senadores. No caso do governo federal, há dois votos para formar o poder legislativo, um para eleger os ocupantes da Câmara dos Deputados e outro para preencher as cadeiras no Senado Federal. No parlamentarismo é um voto para tudo. Com o mesmo voto no parlamentarismo, o eleitor forma o poder legislativo e o poder executivo. Ora, o que eu estou dizendo para você agora? Note bem que no parlamentarismo não há divisão do que legitima o poder do parlamento e do ministério e do poder executivo. Há uma simbiose, um amálgama entre os poderes executivo e legislativo. No presidencialismo isso jamais acontece, são duas coisas muito separadas. O poder executivo e o poder legislativo são claramente separados, claramente divididos. Um não pode dissolver o outro e vice-versa. Já no parlamentarismo, não. O primeiro-ministro, em determinadas situações, pode dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Ou, ao contrário, o parlamento pode derrubar o governo e forçar a realização de uma nova eleição. Agora você já sabe mais uma coisa. No presidencialismo, os mandatos são fixos e no parlamentarismo não, os mandatos não são fixos. Por isso que o impeachment, quando acontece no presidencialismo, é sinônimo de grave crise institucional. Não é normal no sistema presidencialista encurtar o mandato fixo do presidente ou da presidente eleita. Há hoje no mundo 35 países plenamente presidencialistas, 52 parlamentaristas e 41 países semipresidencialistas. Nas Américas, somente o Canadá e o Suriname são parlamentaristas. E o Peru é considerado por muitos um caso de semipresidencialismo. Trato também desse assunto com detalhes em meu curso EAD Quem Manda no Brasil. A conclusão mais importante que você precisa ter em mente é que no presidencialismo o poder é muito mais dividido do que no parlamentarismo. É possível afirmar com muita segurança, sem sombra de dúvidas, que no presidencialismo há uma divisão real entre o poder executivo e o poder legislativo, enquanto no parlamentarismo esses dois poderes se superpõem. Eu vejo muitas vezes as pessoas dizerem que o nosso presidente da República, que caso o nosso presidente da República não tenha poder, se for retirado do poder, ficaremos parecidos com um país parlamentarista. Porém, isso não é bem assim, hein? No parlamentarismo, o ministério, ou seja, o poder executivo, prepondera sobre o poder legislativo. O motivo disso é simples. Depois que os deputados formam um governo, no parlamentarismo, o ministério e o primeiro-ministro passam a governar, passam a tomar decisões. Se os deputados não aprovarem essas decisões, o governo poderá cair e resultar na convocação de novas eleições. Assim, no parlamentarismo, os deputados muito raramente votam contra o governo. Há uma disciplina partidária feroz. Já no presidencialismo, os deputados e senadores podem votar contra as propostas do presidente à vontade, quantas vezes eles quiserem, pois o presidente e seus ministros não caem. Repito, o mandato é fixo. Outra diferença importante é que no parlamentarismo, em geral, todos os ministros, sem exceção, todos os ministros são políticos, são deputados eleitos, ao passo que no presidencialismo há ministros que não são
políticos no presidencialismo. Isso acontece justamente porque o presidente não depende do apoio incondicional da Câmara para governar. A informação número 4 que você precisa para entender o nosso sistema político diz respeito ao presidencialismo de coalizão. Para que o Poder Executivo, para que o presidente da República aprove as suas propostas de governo, ele precisa do apoio de deputados e de senadores. E para que isso aconteça, os ministérios precisam ser distribuídos dentre os partidos que apoiam o governo, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O melhor é que o presidente distribua proporcionalmente os ministérios em função do tamanho dos partidos que lhe apoiam. Assim, se um partido tem 50% dos deputados que votam sistematicamente a favor do governo, é mais adequado que ele tenha 50% dos ministérios e que vão ficar na mão dos políticos. Enfim, tem ministério que fica na mão dos técnicos. Muita gente acha isso ruim, mas é assim que funciona todo o sistema presidencialista em todos os países que têm coalizão. E são muitos, principalmente na América Latina e no leste europeu. Note uma coisa, ninguém critica a distribuição de ministérios em função da força política dos estados. Isso mesmo! Você sabia que São Paulo é o estado que já indicou mais ministros? De Collor até hoje, mais de 28% dos ministros foram de São Paulo. Minas Gerais foi responsável por 19% dos ministros, Rio Grande do Sul por 10%. Neste período, de Collor para cá, apenas 6 estados tiveram 72% dos ministérios, além dos 3 estados que eu mencionei, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Ou seja, quanto mais forte politicamente um estado, em razão de sua população, do tamanho de sua população, de seu PIB, de sua riqueza, mais ministros ele indica. Isso é o presidencialismo de coalizão. O mesmo, rigorosamente o mesmo, acontece com os partidos. Portanto, um presidente sábio e politicamente hábil, a fim de conseguir governar sem sobressaltos ou dificuldades políticas graves, irá indicar os ministros de forma proporcional à força que os partidos têm, ao número de deputados e senadores daqueles partidos que fazem parte do governo. O quinto e último fato importante para você entender de forma simples o sistema político no Brasil é o federalismo e a existência de instituições como o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Contas da União, o Banco Central do Brasil, a Advocacia Geral da União e o Ministério Público. Países grandes como Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, Rússia e Índia são federações. Nas federações, há estados ou províncias, na Argentina se chama províncias, e eles têm autonomia política, legislativa, financeira e burocrática. Ter autonomia política é eleger seus próprios governantes, ou seja, temos governadores de estado no Brasil. Você nunca ouviu falar de governadores de estado no Reino Unido ou na Inglaterra. É assim mesmo, eles não têm governador de estado, pois se trata de um país pequeno, não é uma federação. O Reino Unido é chamado de país unitário, seu governo é unitário, tem um único governo para todo o país. A segunda autonomia é a autonomia legislativa. Dentro de certos limites estabelecidos pela Constituição Federal, os estados podem ter leis próprias. Esse limite varia de país para país. A terceira autonomia é a financeira. Os estados têm seus próprios impostos, arrecadação própria, que vem, no caso do Brasil, de tributos como o IPVA e o ICMS. E o quarto e último elemento da autonomia dos estados é a burocrática. Os estados têm uma burocracia própria, que atua, essa burocracia de cada estado, sem interferência de Brasília. Como você já deve ter percebido, o poder é muito mais dividido nas federações, como é o caso do Brasil, do que em países unitários, como são Reino Unido, Hungria e Polônia. Temos também um tribunal constitucional, o Supremo Tribunal Federal, chamado abreviadamente de STF. Ele tem um imenso poder, qual seja o de dizer o que é e o que não é constitucional. Ele pode barrar decisões do Poder Executivo, do Presidente da República, de seus ministros, do Congresso, Câmara e Senado, e também de qualquer outro ente da federação, seja ele Estado ou município. Note isso, apenas 11 juízes, chamados de ministros, pois se trata do tribunal máximo do país, podem impedir que determinadas decisões sejam tomadas pelos representantes eleitos pelo povo, desde que considerem que tais decisões afrontam
a legalidade da Constituição Federal. Já deu para você perceber que o poder nas mãos do STF é mais um fator que torna o poder muito dividido no Brasil. Para finalizar, há diversas outras instituições que limitam os poderes de nossos representantes eleitos. O Tribunal de Contas da União, responsável pela fiscalização do uso do dinheiro público, das licitações de obras e serviços contratados pelo governo federal, o Ministério Público, a Advocacia Geral da União, o Banco Central, que tem autonomia operacional para definir, veja só, a política monetária do país, isto é, a taxa de juros que influencia a vida de todos nós. Todos esses temas e também o orçamento da União, que reflete quem tem o poder de definir onde vão bilhões e bilhões de reais, eu trato não em pouco mais de 15 minutos, como foi possível fazer aqui nesse breve vídeo, porém em mais de 10 horas no curso EAD Quem Manda no Brasil. Como disse anteriormente, o link do curso está abaixo, na descrição desse vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. O meu objetivo foi ajudar você a entender de forma simples, bastante simples, o sistema político no Brasil. Torço para que tenha atingido esse objetivo. Quero te agradecer por ter assistido esse vídeo até o final. Eu gosto muito de gravar esses vídeos e poder passar para você uma visão diferenciada da política e do nosso país, o Brasil. Se você gostou deste e de outros vídeos do meu canal do YouTube, peço seu apoio curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e convidando seus parentes, amigos e conhecidos para fazer o mesmo. Fica aqui o meu abraço.